Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou Aguinaldo Guimarães e a gente está aqui de volta com mais um vídeo, dando continuidade ao desenvolvimento do nosso simulador de Mega Sena, utilizando HTML, JavaScript e CSS. E essa aula é uma aula muito importante, porque eu resolvi até voltar aqui no projeto original, mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu só simular aqui rapidinho, clica, aí, apostar. Isso. Nós vamos desenvolver agora essa parte aqui do resultado, onde tem esses círculos, ó, tá vendo? Círculo verde com os valores dos resultados. Depois a gente vai vir partir para esses status aqui embaixo. Mas por que eu quis voltar aqui e mostrar para vocês? Reparem que eu tenho 6 círculos, que são 6 números sorteados, um ao lado do outro. E a gente vai utilizar agora o Flexbox para poder alinhar esses caras. Então eu quis voltar aqui e mostrar para vocês lembrarem como é que está e eu tentar explicar lá o conceito desse alinhamento, tá bom? Então vamos lá. Ó, a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui no meu HTML, onde tem, logo depois do botão que a gente terminou, vir na section, vou dar uma classe para ele, class igual, entre aspas, resultado. Resultado. Eu vou dar também um ID, já aproveitando, ID igual, vou chamar de resultado também, para não tem problema que você use o nome igual, porque são elementos diferentes. Um é a classe, o outro é o ID. Você não pode, por exemplo, dar uma classe para um elemento resultado e outro elemento chamar também, por exemplo, o botão ali, eu chamar ele de resultado, sendo que já tem uma section de resultado. Aí o HTML não entenderia e isso poderia trazer problema e te dar erro na hora que você for fazer as suas validações. Bom, aí então aqui eu já criei, então a classe resultado e o ID resultado para minha section. Vou aumentar aqui, beleza? Aqui dentro eu vou criar divs que vai formar aquele círculo. Então aqui dentro eu vou criar primeiro uma div. Vou dar uma classe para ela aqui, class resultado. E aqui, ó, reparem que como eu já tenho uma classe resultado, eu vou mudar o nome. Então eu vou chamar de resultado cycle. Cycle. Beleza? Isso daqui, aí eu vou, por exemplo, colocar aqui o número 32, vai. Precisa ter espaço. Vou copiar. Ctrl C. E vou fazer isso aqui 6 vezes, Porque são 6 números, Ctrl V. Ctrl V. Vou copiar os 3 aqui para colar tudo de uma vez. Ctrl V. Então vou mudar os números agora. Vamos colocar 02. Esse daqui vai ser o 40. Vou deletar. 45. 21. 57. E o 58. 58. Ctrl S. Reparem como ficou aqui, ó. Ficou um em cima do outro, E não é esse efeito que a gente quer eles um do lado do outro e depois fazer a parte dos círculos verdes aqui, Então como que a gente resolve isso? Reparem o seguinte, ó, aqui no meu HTML eu tenho a minha section, resultado, e dentro dela eu tenho todas as minhas divs com os números. Então, a minha section, ela é pai de todas essas divs aqui, porque as divs estão dentro dela. É muito importante você saber isso, porque a estilização que você vai fazer agora com Flexbox precisa ser realizada no pai do elemento. Porque se você colocar o Flexbox na div, ele não vai surtir o efeito que a gente quer aqui. Então eu vou até explicar mais ou menos aqui no Paint como que seria isso. Ó, a gente tem então um elemento section, e aqui dentro do section eu tenho vários elementos, tenho 6 elementos divs. Eu vou deixar na mesma cor, só que eu vou colocar com preenchimento cor sólida. Então eu tenho 6 elementos divs aqui, ó. Precisa ser igualzinho não, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. 2, 3. Eu vou copiar isso aqui. Eu não sei mexer muito no Paint, eu trabalho mais com Photoshop, então isso aqui me dá um pouquinho de trabalho de vez em quando. Então, ó, eu tenho
aqui em cima, onde vocês estão vendo, a section, e dentro dessa section eu tenho essas divs, certo? Então quando eu for personalizar com Flexbox, eu tenho que personalizar a minha section para que os meus elementos que estejam dentro assumem o que eu colocar aqui no Flexbox. Direção, tamanho, alinhamento. Quem vai assumir são os filhos, porém onde eu coloco na tag pai, certo? Então vamos começar agora a estilizar ali a section resultado. Então eu vou na classe, né, resultado. E vou começar a colocar aqui os parâmetros do Flexbox. Então a primeira coisa, display, flex. Selecionar aqui, ponto e vírgula. Vou dando Ctrl S e vocês vão olhando o resultado. Ó. Só de eu colocar display flex, já ficou um do lado do outro, só que está tudo alinhado à esquerda, né? Então a gente precisa ir melhorando isso. Então eu vou dar um justify content. Aqui existe um conceito, eu vou colocar center primeiro para vocês entenderem. Então, Ctrl S. Ele alinhou no centro, tá vendo? Só que está tudo grudado um com o outro. Tem uma opção do align, do justify content, que é o space between. Esse aqui, ó. Esse space between, o que ele faz? Ele vai colocar os elementos todos um do lado do outro e vai dar um espaçamento por igual em todos. Eu vou colocar para vocês verem a diferença, certo? Ctrl S, olha lá. Ficou tudo um do lado do outro. Esses dois primeiros, o primeiro e o último, colado aqui, né? Respeitando somente o padding que tem. E esse espaço aqui igual entre todos eles. É um efeito legal? É. Só que o nosso ainda pode ser melhorado. Então, em vez de eu colocar Space Between, eu tenho Space Around. O que esse cara faz? É muito parecido com o que a gente acabou de fazer do Space Between, só que ele dá um espaço aqui também, ó. Então ele dá um espaço aqui e aqui, né? Antes e depois. Antes e depois. Por isso que aqui o 32 para o 02 fica maior, porque eu tenho o espaço do 32 e depois eu tenho o espaço do 02, então fica um espaço maior. Mas o efeito fica muito legal. E aí fazendo isso, ó, repare que a gente já alinhou legal, né? Eu vou só finalizar com align items start. Opa, start saiu errado. Start. Vou dar um Ctrl S. Não mudou nada, só estou dizendo que na vertical ele fica alinhado para cima, mas não surtiu efeito nenhum, não tem problema. E por último eu vou dar um tamanho para ele, né, o tamanho da minha caixa ali, da minha section, de 55 pixels, para finalizar. Não vai mudar nada porque a gente não está nem vendo aqui as bordas do resultado, certo? Pronto, o resultado é isso, já está alinhado do jeito que eu quero. O que eu preciso fazer agora é alinhar quem? As divs, né? Ó. Trabalhar em cima dessas divs, eu quero aquele círculo em cada um aqui, certo? Então vamos voltar lá e vamos fazer isso. Bom, então vamos lá. Aqui, ó, a minha classe .resultado, .resultado cycle. É nela que eu vou trabalhar, que é onde está as divs lá, né? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer nela é dar um justify flex. Por que eu vou fazer isso, pessoal? Porque depois eu vou precisar alinhar os números no centro também. Então eu tô criando uma div aqui, onde eu tenho a propriedade display flex, porque depois eu quero centralizar esse cara no meio certinho, com o alinhamento certinho. Então vamos lá, display flex, ponto e vírgula. O justify content, nesse caso aqui vai ser center, né? Depois quando a gente estiver testando, eu vou tirar as opções, vocês vão entender o que vai mudar. O align. Align nesse caso é o align content, não o align itens, tá? Align content center. Isso. E eu vou dar também aqui um flex wrap. Flex, acho que é assim que fala, não sei. Mas esta opção, wrap também. Warp. Beleza.
Dá um Ctrl S. Reparem que aqui, teoricamente, não mudou nada, continua tudo igualzinho ali, né? Porque a gente não colocou ainda o fundo ali para poder visualizar. Vamos mudar o tamanho dessa fonte, que ela está muito pequena. Vamos colocar de 1.8 em. Aqui tem que ser um pouquinho grande, que é o que vai ficar no botão lá, né? Nos círculos. Ctrl S. Já aumentou, ó, já ficou bem legal. Tamanho. Vamos também colocar uma cor, a cor branca, né? Color, hashtag ff, ponto e vírgula. Ctrl S, vai sumir porque o fundo também é branco, não tem problema. A gente já vai personalizar o background. Vamos lá. Background color. Hashtag. E vamos usar aquele mesmo verde lá de cima. Mas não é o verde da borda. É o verde daqui de cima do logo. E esse verde, ele tem o seguinte código 009E4C. Ctrl S. E reparem que a gente já tem agora um fundo verde, seguindo o mesmo verde lá para ficar coerente aí a parte do design, né? Vamos dar um tamanho e uma largura para esse cara aqui. Vamos lá então no width de 50 por 50. E vocês já vão entender por que eu tenho que colocar 50 por 50. Ctrl S, já aumentou. E um height também de 50 pixels. Já está com ponto e vírgula, Ctrl S. Ponto. Eles estão com o tamanho de um quadrado, 50 por 50. Por que eu fiz isso? Porque o próximo passo é criar as bordas aqui, tá vendo? Eu vou dar uma borda, um border radius de 50%. Então ele vai pegar do meio até o meio aqui e vai dar uma curvatura. Se eu não colocar a altura, aliás, a altura e a largura do mesmo tamanho, ele não forma um círculo perfeito, ele vai ficar ovalizado. Então vamos lá, border radius 50%. Ctrl S, cadê o porcento? Tá aqui, Ctrl S. E reparem, tá criado o nosso resultado com as bolinhas verdes da forma que a gente quer lá, né? Para ficar mais bonitinho, a gente só vai copiar o box shadow aqui, ó, e colocar aqui embaixo. Ctrl S. Deixa eu só voltar aqui a tela, isso, Ctrl S. Ele já deu o efeito do sombreamento. E agora, eu só vou tirar esses caras aqui, eu vou comentar. Tá vendo? Tudo que é relacionado ao Display Flex, eu vou comentar. Para vocês verem por que eu coloquei Display Flex também nas bolinhas. Então vou dar um Ctrl S, salvei. E reparem que o alinhamento ficou no topo. Tá vendo? Tem outras formas de fazer isso? Tem. Você podia simplesmente dar margem top aqui, por exemplo, ou alinhamento de texto. Creio que dá para fazer de outra forma. Mas eu já estou acostumado assim a treinar com Flexbox. Ele me resolve, Ctrl S. E fica bem alinhado, que é a função dele é justamente alinhar, né? Então eu creio que seja o correto utilizar aqui. Se não for, deixa nos comentários. Se você tiver conhecimento de outra forma, deixa nos comentários para ajudar a gente, tá bom? Então é isso, galera. Ó, agora a gente só precisa finalizar aqui com a parte das estatísticas aqui embaixo, certo?